Muito boa tarde, Giana Trevisan. Já estou vendo em quadro aí a tua colunista, a doutora Anne Marie. Quero saber qual o assunto dessa quinta-feira. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Carol. Isso mesmo, hoje a gente continua aí falando de saúde, né? Eu tirei essa semana para abordar uns temas bem pertinentes aí. E o tema de hoje não só da pandemia, né? Um tema aí que todas as mulheres têm dúvidas. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre pílula anticoncepcional. E eu convidei, como o Cláudio disse aí, a minha colunista de saúde e bem-estar, a doutora Anne Marie, saudades, para tirar aí todas as dúvidas sobre esse tema de quem aí está nos assistindo. Boa tarde, doutora Anne, seja bem-vinda ao Na Medida. Boa tarde, Giana. Boa tarde, gente. Então vamos lá falar desse assunto aqui que é tão comum, né, entre as mulheres. A gente sabe, né, doutora Anne, que a invenção da pílula aí na década de 60 revolucionou o mundo e trouxe uma maior liberdade sexual feminina, né? Utilizam aí desde bem novinhas até a pílula anticoncepcional, né? O medicamento mais utilizado atualmente. Eu gostaria de começar te questionando, a pílula anticoncepcional, ela tem vantagens no uso contínuo? Esse assunto aqui, como eu lido muito com hormônios, eu estudo muito essa parte hormonal, é que eu fico me questionando a longo prazo de uso de hormônios sintéticos, né? A pílula vai ser um hormônio sintético. Então, os dermatos também gostam em função da pele, os ginecologistas para alguns tratamentos, né? Eu acho que ela tem a sua indicação, mas eu também acho que a gente tem que ter um olhar voltado a qualquer medicamento que a gente utiliza a longo prazo, né? Porque tudo que a gente utiliza a longo prazo, a gente vai ter os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, claro, dentro da minha área, eu consigo observar muito isso nas mulheres, né? A gente vai observando quais são os efeitos colaterais a longo prazo disso aqui. E tu me comentaste ali nos bastidores a questão da progesterona, né? Como é que é essa questão aí? Porque a gente sabe que as pílulas que existem no mercado têm vários tipos de hormônios, né? Até fica difícil de escolher. Isso, a progesterona é uma coisa assim bem interessante da gente falar, porque quando a gente está com um hormônio sintético, como é o caso da pílula anticoncepcional, nós temos uma progestase. Isso não é uma progesterona, é um hormônio parecido. Parecido não é igual e o nosso corpo sabe disso. Então, ele vai ocupar os nossos receptores, mas a gente vai ficar com uma menopausa quimicamente induzida por aquele hormônio sintético. A nossa própria produção de progesterona, ela vai diminuir bastante. E a progesterona, ela é importantíssima para uma qualidade de pele. Então, se a gente tiver uma progesterona baixinha, Jana, a gente vai ter menos hidratação dessa pele, a gente vai ter uma pele que não é tão macia, nós vamos inibir então assim, a quebra de colágeno, ela vai ficar acentuada, porque a progesterona é capaz de inibir essa enzima. Então a gente vai quebrar muito mais colágeno ao longo do tempo, coisa que mulher nenhuma quer. É aquela questão, né, doutora Anne? A gente inicia aí esse processo tomando a pílula, vê melhoras, né? Como, por exemplo, aqui eu anotei algumas melhoras, né? Melhora a pele, diminui cólicas e TPM, mas ao longo dos anos, isso tudo vai se tornando aí em efeitos colaterais, né? Exato. Então, realmente, assim, a gente tem, num período inicial, o que a pílula também faz? Isso é interessante a gente comentar. Ela vai diminuir a nossa testosterona livre no corpo. Então, existe uma enzima, uma proteína, que ela sobe muito com o uso da pílula e ela sequestra a nossa testosterona. Então, quando a gente tem uns níveis um pouco mais baixos de testosterona, realmente a gente pode talvez ficar com uma pele que não é tão oleosa, a gente pode ter uma mudança na pele em relação a isso. Mas, em compensação, a testosterona também é importante para o nosso corpo em diferentes funções. Ela é um anti-inflamatório natural do corpo, ela causa, é como se fosse assim, um fermento do nosso tecido muscular. Então nós sentimos a mulher, ela fica assim, aquela falsa magra, ela está magra, mas na verdade ela não tem musculatura. E isso vai nos impactar também muito na vida do cirurgião dentista, relacionado aos tecidos moles que podem diminuir um pouquinho a passagem do ar, causar um bruxismo mais severo, uma apneia, ronco,
Fora que a gente perde tecido muscular em todo o corpo, né? E a gente vê, né, na atualidade que quanto mais nova as meninas iniciam esse processo, né, depois lá ao longo dos anos vai se tendo esses efeitos, né? Porque muitas meninas tomam a pílula para regular o ciclo menstrual, né, Anne? O que tu diria aí a longo prazo? O que pode trazer, né, de problemas para a saúde? Esse aqui é um ponto que eu gosto bastante de comentar com as pessoas para a gente ter o nosso poder de escolha. Né? Então, o que acontece se a gente usa muito tempo esse hormônio sintético? O que a gente tem nos artigos aqui? Nós temos um artigo da Dinamarca que fizeram com 1,8 milhão de mulheres, praticamente toda a população da Dinamarca, né? E eles observaram essas mulheres ao longo dos anos e conseguiram concluir que aumenta o risco de câncer de mama. A gente tem um aumento de risco de AVC, de trombose. Isso daqui é uma coisa para a gente cuidar. O câncer, ele é multifatorial. Então, quando a gente quer trabalhar para diminuir os riscos de incidência, a gente tem que trabalhar em diferentes vertentes, né? A pílula seria uma delas. Outra coisa que é bem interessante dos nossos artigos, mais atuais que tem nos trazido. Na JAMA, 2016, tem um artigo bem legal falando que aumenta o risco de depressão. Por quê? Porque ela vai interferir na absorção do complexo B, vitamina B6, por exemplo, envolvida na fabricação dos nossos neurotransmissores. Aí vocês imaginem que no intestino nós temos a fabricação de diferentes hormônios. Serotonina, 80%, né? E esses hormônios, eles vão atuar também na nossa parte emocional. Então, se a gente não tem, a gente pode ter um quadro de ansiedade, de depressão acentuado. Esse artigo do JAMA 2016, ele fala nisso. Aumenta em mais de 20% a depressão nas mulheres. E quando é novinha, é maior ainda. Então, é isso que a gente estava comentando aqui atrás, que a gente fica preocupada com essa geração que está usando desde muito cedo, por muitos anos. E aumenta em mais de 50% o risco de ter alguma coisa relacionada com ansiedade, com depressão. Sim, e por isso é importante a gente sempre alertar aí os nossos telespectadores, porque às vezes as pessoas iniciam muito cedo, né? Começam tomando a pílula, vão ao seu ginecologista e tal, começa a surgir problemas, como tu disseste, bruxismo e entre outros problemas aí, e não sabe de onde vem. E pode ser justamente aí, quem sabe, da pílula anticoncepcional ou de algum outro método, né? Com certeza vai ter relação. E sabendo, assim, ó, que a pílula anticoncepcional, ela vai causar uma desbiose intestinal. Ou seja, ela vai alterar a flora do nosso intestino. Boca, todo o trato gastrointestinal é uma coisa só. Também altera na nossa cavidade bucal. Então, as bactérias que vão morar aqui, se o meu pH estiver diferente, um pouco mais baixo, elas vão ser gram-negativo. Essas bactérias, elas induzem mais a doença. Então, é muito comum uma mulher que usa muito tempo já o anticoncepcional ter candidíase. Pode ser oral, pode ser vaginal, cistite recorrente, por causa dessa alteração toda que a pílula vai trazendo no nosso corpo. E aí a pessoa muitas vezes está naquele verão, né, naquele período mais quente, né, e aí apresenta um problema desses e acha, não, isso deve ser da praia, alguma coisa, né, que a pessoa pegou lá de micróbio e muitas vezes está relacionado a esse tipo de método. Exato, ela altera muito a nossa lubrificação do corpo por essa flutuação hormonal, né? Nós estamos assim, flutuação não, ela vai inibir o eixo, a gente não vai ter todos os hormônios que a gente precisa. Então, alterando essa lubrificação salivar de todo o trato gastrointestinal, nós somos uma coisa só, né? Então, quando a gente tem um hormônio, ele vai atuar no corpo inteiro. A gente tem alterações de cabeça e pescoço, tem no resto do corpo também. E quando a gente altera essa lubrificação, ela também tem um fator protetivo, e aí a gente vai alterar as doenças que a gente pode ter, porque algumas bactérias e fungos, eles vão... o ambiente vai estar mais propício para eles se desenvolverem, procriarem, né? Outra coisa que se ouve falar muito é a questão do inchaço, né? Toda mulher que utiliza aí a pílula fala dessa retenção de líquidos. O que tu diria sobre isso? Com certeza a gente vai ter, e principalmente porque a gente não tem o lado da nossa testosterona. Então, isso que eu estava comentando para vocês, que a nossa a pílula ela vai aumentar muito o SHBG.
Ela é uma proteína que vai sequestrar a nossa testosterona. A nossa testosterona vai ficar muito baixinha. Testosterona é um anti-inflamatório natural do corpo. Então, ele também vai nos regular para ter um bom funcionamento, para fazer a parte hídrica funcionar. Nós precisamos de progesterona, ela aumenta a hidratação de toda a nossa pele. E quando a gente não tem, a gente começa a sofrer esses efeitos, né? Retenção de líquidos vai ser um deles. E tem também a questão da queda de cabelo, né? Que isso também a gente estava comentando ali nos bastidores, que não é só o caso aí pós-Covid, que está acontecendo bastante, ou outros problemas, pode estar associado também a utilizar muitos anos a pílula. Pode, e a gente sente, principalmente, Diana, quando a gente tira. Quando a gente tira o anticoncepcional, a gente pode sentir nos primeiros 3 meses uma queda bem acentuada até o corpo conseguir de novo regularizar, então, a nossa própria produção hormonal que estava inibida com a pílula. Então, muitas mulheres, quando fazem essa transição de escolher não tomar mais o anticoncepcional, o ideal seria elas buscarem uma suplementação anti-inflamatória que proporcione com que os próprios níveis hormonais dela, naturais, sejam de novo retomados em níveis bons. Porque quando a gente fica com eles alterados, muito baixinhos assim, sem produzir e sem essa parte exógena que a gente está colocando o anticoncepcional para dentro, está colocando esse hormônio para dentro, a gente vai ficar sem o anticoncepcional e sem o nosso próprio, que não estava sendo produzido. Então, quando a gente estimula um pouco mais o corpo com uma suplementação boa, fica mais fácil da gente fazer essa transição e não sentir tanta perda de cabelo. E lá na internet a gente procura sobre esse tema aí da pílula, né? Eu estava te comentando anteriormente, tem aí uma lista das piores pílulas do mercado. Isso é real? Isso envolve a questão hormonal, né? Isso eu acho que até confunde as pessoas, né? Quando vão ali olhar aquela relação, muitas vezes é a que justamente a pessoa está tomando. As pílulas, elas têm diferentes abordagens, né? Então, a gente pode ter estrogênios conjugados, nós podemos ter a progestase. O ginecologista de vocês, ele vai conseguir indicar de uma forma melhor, dependendo das comorbidades que vocês tiverem. Então, é sempre interessante fazer uma interação com um ginecologista que seja integrativo, né? Que olhe esses dois lados, tanto o lado positivo, que ela pode te dar num curto prazo, mas também saiba dos efeitos negativos, para a gente ter, assim, o melhor uso delas. Então, se a gente tem uma alopecia androgenética, por exemplo, a gente vai ter que cuidar com alguns tipos de pílula. Tudo que é referente a hormônios vai impactar o corpo inteiro e tem que ser analisado assim de forma bem individual. Cada caso sendo um caso. E por isso é tão importante, a gente fala sempre nesse assunto aqui no Na Medida, da questão dos exames de rotina, né? Não porque estamos aí numa pandemia que vamos deixar de lado os exames de rotina, né? Até para ter um controle, né, doutora Anne? Exato, assim, a bateria hormonal, os profissionais deveriam sempre pedir. Porque eles impactam em toda a qualidade de vida do paciente, em praticamente todas as doenças. Então, é muito bacana a gente pedir uma avaliação hormonal para saber em que pé anda. Os maiores riscos que nós temos, AVC, trombose, riscos cardíacos, riscos de câncer, eles são aumentados quando a gente está lá na menopausa, quando a gente está lá na andropausa. Por quê? Porque nós não temos os hormônios para nos proteger. E eles são os mediadores químicos mais importantes do nosso corpo. É uma orquestra, né? E eles vão reger essa orquestra. Então, quando a gente tem alterações, e a pílula nos causa alterações, o sedentarismo nos causa alterações, a alimentação também impacta nos nossos níveis hormonais, ter uma base de exames vai proporcionar que a gente consiga modular eles, assim, de uma forma até natural, né? Com uma alimentação correta, uma suplementação correta, só algumas vitaminas e minerais, assim, para a gente conseguir fabricar os nossos próprios em bons níveis, né? Eu gostaria que, para finalizar, tu deixasse aí para os nossos telespectadores as dicas, então, para escolher um melhor método contraceptivo. Bom, Jana, eu vou falar assim o que eu mais acredito, porque eu não sou muito fã da pílula anticoncepcional. Eu gosto muito dos hormônios
bioidênticos, né? E a pílula anticoncepcional é um hormônio sintético. Um hormônio sintético que vai ter os efeitos colaterais. Ah, mas doutora Anne, eu quero fugir um pouco desses hormônios sintéticos. O que eu poderia fazer? Bom, nós temos o DIU, pode falar com o seu gineco integrativo e ver se existe a possibilidade de colocar um DIU sem hormônios, né? Camisinha, fazer uso do método Billings também, associado a esses outros. Mas o mais importante, eu acho que é sempre conversa. Conversar com algum profissional de saúde que entenda mais, para você entender, para você ter o poder de escolha, né? Informação é poder. Então, quando a gente tem esse rol todo de informações, a gente consegue escolher melhor. Eu ainda, dentro dos métodos contraceptivos, ainda prefiro o DIU. Muito obrigada, doutora Anne. Tenho certeza que o pessoal de casa aí gostou bastante das dicas. E voltamos em breve aí com novas pautas, né? Muito obrigada, Jana. Muito obrigada a todos. Um beijo grande para vocês. E o Na Medida desta quinta fica por aqui. Voltamos na próxima semana aí com mais novidades sobre saúde, moda, beleza e bem-estar. Agora você fica com o Portal RDC, com Cláudia Andrade e a Carol Aguaidas. Até lá!